com Hamilton Trevisan. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Hoje, excepcionalmente, um pouquinho mais tarde, devido à chuva. Todo mundo viu que está chovendo muito aqui em Rio Preto, mas a nossa convidada já está por aqui. Antes da gente apresentá-la, quero convidar você a se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e poder conferir mais um episódio aqui do No Ar. Lembrando que estamos direto dos estúdios da Filmix, aqui em São José do Rio Preto. Então aproveita também aí para você que está junto com a gente, compartilha com todo mundo, para que todo mundo saiba que estamos ao vivo por aqui. Antes de apresentar a nossa convidada, agradecer a Robá Marketing Digital. Para você que precisa de uma equipe aí que vai fazer todo o gerenciamento das suas redes sociais, vai também estar fazendo a sua captação de áudio, vídeo, cuidando da sua marca, entre em contato com a Robá. Pelo QR Code aqui na tela, você já troca uma ideia com o pessoal, pede o seu orçamento e com certeza você vai ver a sua marca explodir nas redes sociais, tá bom? Agradecer ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. QR Code por aqui para você entrar em contato também e já garantir as melhores bebidas para sua festa, para o seu evento, para o seu comércio. A Montana Automóveis, você sabe que na Montana você encontra veículos seminovos com até 2 anos de garantia. Bacana, né? E lá tem um sistema também que, entrando no site, você já pode fazer ali uma avaliação para poder ver qual que é a melhor financeira para você fazer o melhor negócio. Muito bacana. Entre em contato então com a Montana Automóveis e você vai garantir com certeza aquele negócio especial para você comprar, vender, trocar, financiar o seu veículo. Agradecer a Clínica Sivieri junto com a gente por aqui. Todo mundo sabe que eu passei pela cirurgia bariátrica, já menos 57 quilos, e você pode também ter uma qualidade de vida muito melhor. Entre em contato com a Clínica Sivieri. É uma equipe, uma rede, né, multidisciplinar que vai te ajudar a você ter uma qualidade de vida, seja com psicólogos, nutricionistas, endócrino, tudo aquilo que você precisa aos cuidados do Dr. Tiago Sivieri. Agradecer o Sanso Estúdio Automotivo, para você que tem o seu carro, precisa, né, não tem muito tempo e precisa que cuidem do seu carro muito bem cuidado, como se fosse deles, o Sanso Estúdio tem isso para você. É a estética automotiva, uma das mais premiadas do Brasil. E lá você tem tudo que você precisa, tá? Não só a limpeza, aquela lavagem especial no seu carro, mas o cuidado, banco em couro, você pode fazer a sua vitrificação, PPF, tudo com cuidado absoluto de uma equipe totalmente qualificada, que é do Sanso Estúdio Automotivo. O Instituto Botura, aqui em São José do Rio Preto, onde você vai encontrar o que há de melhor em tecnologia e qualidade para poder cuidar da sua saúde, a saúde da sua boca. Entre em contato com o Instituto Botura, ali você pode fazer a sua extração, pode colocar o seu alinhador, você pode também deixar suas lentes, né, muito mais bonitas. Entre em contato, faça um orçamento, QR Code na tela para você. Para a gente fechar essa primeira parte dos patrocinadores, agradecer a Tiflow. Vem aí de 9 a 11, tá, do mês de abril, mais uma edição do Mega Bazar Tiflow. Inclusive tem um Instagram já disponível para você, que é o @BazarTiflow, e por lá, cara, é sensacional. Você vai encontrar todas as novidades para você entrar em contato. E você sabe que com a Tiflow você se veste bem. Você não precisa vestir bem para você ser visto, mas sim para você ser ouvido. Entre em contato com a Tiflow e com certeza você vai fazer o melhor negócio e vai estar com uma roupa bem bacana. Lá tem alfaiataria, tudo que você precisa. E daqui a pouquinho também nós vamos estar saboreando uma deliciosa Bela Capri. Você pode saborear também. Baixe o app da Bela Capri, com ele é muito mais fácil, rápido, para você comprar sua pizza. Chega rapidinho e tem Bela Capri em todos os pontos aqui de Rio Preto, tá bom? Bela Capri com a gente por aqui também. Cara, a nossa convidada de hoje, se eu for apresentar ela aqui, eu vou demorar uns 15 minutos para poder falar tudo que eu gostaria de dizer. Ontem, todo mundo sabe, dia 8 foi o Dia Internacional da Mulher, e esse mês de março é um mês que nós estamos fazendo todos os episódios com mulheres que têm a sua trajetória, inspiram pessoas e que estão aí, né, com os seus status nos mais variados, principalmente conseguindo espaço onde muita gente duvidava, ou pelo menos, vamos dizer assim, não dá muita bola. E sim, conquistaram porque merecem e hoje fazem um trabalho sensacional. A nossa convidada é um pouco disso e, na verdade, tudo mais. Estamos hoje aqui com a doutora Thaís. A doutora Thaís, eu vou dizer um negócio para você. Não só, né, é uma das vozes mais relevantes desse ecossistema de franchising, mas ela leva uma marca, né, que hoje ela faz parte do grupo Thaís Dartibali Faria, onde você vai conhecer um pouquinho mais sobre a história dela, a trajetória dela e o porquê que nós convidamos ela hoje para você ter essa noção, que hoje, em homenagem ao Dia Internacional
vamos dizer assim, das mulheres, a representatividade está aqui com a gente. Boa noite, doutora, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E tô assim, vários parceiros, patrocinadores, eu quero minhas empresas aqui Nossa, também. mas é o que eu mais quero. Como assim? Eu quero esse ecossistema com a gente por Que aqui. legal. Inclusive, só para vocês terem uma ideia, né? A gente fala sobre a importância hoje em dia de você ter a sua marca, ela ter exposta. Dentre tudo aquilo que a doutora Thaís tem, ela que faz parte do grupo, né? Ela que é CEO do grupo Dart Bali, Faria Group, tem também aqui sócia da Chiquinho Sorvetes, Day Off Café, Dai Pizza e Bar e Restaurante Jangada e muitos outros. Além disso, ela também faz parte do comitê da ABF Oficial. Doutora, hoje para mim é um privilégio muito grande ter uma pessoa do seu tamanho aqui, para a gente poder bater um papo, para a gente poder contar um pouquinho sobre a sua história, trajetória. E eu fico muito feliz quando o feedback acontece antes do nosso bate-papo. Desde quando a gente anunciou que você estaria aqui, a quantidade de pessoas que mandaram mensagem no direct, ela é sensacional, ela é incrível, ela é inteligente, ela mudou a vida da minha empresa, ela fez não sei o que, eu falo, cara, que bacana que é isso. E a gente chegando num ponto hoje de comemorar o Dia, né, Internacional da Mulher e vendo que realmente, assim, vocês têm esse espaço por mérito, por um trabalho e uma trajetória. Então, para mim, hoje é um dia muito feliz aqui. Que legal, obrigada. Eu fico feliz demais com esse feedback, fico até honrada e emocionada. Não tem nada melhor do que realmente conseguir impactar positivamente a vida das pessoas, que a gente se dispõe todos os dias trabalhando para isso. Então, importantíssimo para mim saber. Para quem te vê hoje, assim, né, com ser sócia de várias empresas, trabalhando, fazendo umas palestras e tudo mais, eu queria que você pudesse contar um pedacinho do seu início, como foi que começou, como era a Thaís lá atrás. Tá, vamos lá. Eu saí muito cedo de casa, com 17 anos eu já fui morar fora para fazer faculdade em Franca, fui fazer faculdade de Direito em Franca, mas chegando lá a cidade já era muito parada para mim. Falei, não vou dar conta de ficar aqui. Franca é ótimo, mas não no ritmo que eu gostaria. Sim. Então, logo no primeiro ano eu já mudei para Ribeirão Preto e viajava todos os dias ali e já comecei a fazer estágio desde o primeiro ano em grandes escritórios corporativos, empresariais da minha área, que eu digo que são a minha base, a minha escola foi ali, né? Então, quando eu me formei, eu já tinha quase uma carreira consolidada para esses lugares. Tive vários mentores importantíssimos, né? Depois eu passei um período advogando na área empresarial em Ribeirão Preto, quando eu realmente decidi voltar para Rio Preto, né? Quando eu voltei para Rio Preto, eu assumi uma gestão jurídica dentro do grupo CHQ. Fiquei por 2 anos e pouco nessa gestão, reestruturei a casa ali e tomei uma decisão, um passo importante, há 10 anos atrás, de realmente fundar o Dart Bali Faria. Uhum. Eu brinco que, às vezes, eu mesma me espanto, assim, com o crescimento que nós tivemos, graças a Deus. Sem dúvida, é muito esforço de muitas pessoas envolvidas, mas, com certeza, Deus na frente. E então, foi uma salinha de 30 metros que a gente começou, eu mais 2 pessoas. Hoje nós somos em quase 60 profissionais, advogados, fora o back-office administrativo. E assessoramos aí mais de 200 empresas no mercado ativamente. E nesse contexto também eu passei a ser investidora em marcas do varejo, né? Até por uma relação de proximidade, pelo trabalho feito ali dentro do grupo e também pela questão familiar, me tornei sócia do grupo. Depois eu acabei investindo também em outras marcas, como Day Off, o Dai Pizza, junto com meu esposo, que me apoia muito nessa gestão de todas as frentes de varejo dessas lojas, até porque eu dedico um tempo substancial ao Dart Bali Faria, que é muito vinculado a essa questão pessoal do trabalho que a gente desempenha ali junto às empresas. Também passei a ser multifranqueada da Chiquinho, então hoje eu tenho um grupo de sócios e a gente opera aí mais de 12 franquias da Chiquinho no Brasil todo, Mato Grosso, Bahia, Paraná, São Paulo, e continuamos crescendo e comprando algumas operações em repasse dentro da rede. Também somos sócios da operação do Restaurante Jangada, que é uma rede própria, que também são parceiros nossos do Dart Bali Faria, assessorados por nós. E nós fizemos também esse investimento aqui na cidade de Rio Preto. Enfim,
vários empreendimentos na área do varejo, franchise, alimentação e também essa frente com o Dert Palha Faria Grupo, assessorando também essas redes de negócio hoje no Brasil todo. É um desafio gigante, Sim. com certeza, mas eu conto com o apoio tanto de sócios como de colaboradores e parceiros que são fundamentais para que isso aconteça. Eu tinha colocado aqui uma caixinha, eu ia deixar para fazer essa pergunta depois, mas ela é sensacional aqui. A Débora, mandar um beijão para você, Débora, obrigado. Ela colocou assim, doutora Thaís, você tem uma formação jurídica muito sólida, mas a sua atuação claramente ultrapassa o campo tradicional do direito. Em que momento que a sua trajetória você percebeu que o jurídico poderia ser uma ferramenta estratégica de crescimento para empresas também? Porque a gente vê que isso é uma questão que hoje em dia mudou, né? A cabeça das pessoas, que antigamente, deu algum pepino, chama um advogado. Mas hoje em dia não. Hoje em dia, se você não tiver todo esse ecossistema e realmente operando, né, fazendo com que tudo funcione, são dores de cabeça a menos. Com certeza. Olha, eu acredito que a CHQ, o grupo, me abriu muito a mente em relação a isso, né? Eu já julgo que eu sou uma empreendedora nata, desde... Sim. Meu pai é o maior empreendedor que eu conheci, ele já teve atuando de todos os segmentos, desde posto de gasolina, joalheria, supermercado, açougue. Então, eu vi todo esse cenário na minha infância. Então, muito versátil no varejo brasileiro ali. Eu já era apaixonada por isso. E quando eu tive internamente, dentro de uma estrutura mais robusta, e não só olhando o viés jurídico, eu entendi que a gente fazia parte de uma engrenagem e era uma área extremamente significativa. Então, quando a gente vai falar de canais de expansão, de planejamento de crescimento, quando a gente vai falar de redução de custo, todos esses pontos são extremamente importantes para que a gente tenha lucro líquido, né? Uma operação rentável. Quando a gente vai falar de redução de custo, eu falo de planejamento tributário. Quando eu falo de prevenção contratual trabalhista, eu falo de redução de custo também. Então, assim, todas as áreas que nós mexemos, que envolve o negócio jurídico, que é o ato empresarial, vai envolver uma assessoria estratégica preventiva. Então, muito legal essa pergunta da Débora, porque todo o nosso trabalho há mais de 10 anos é justamente nessa conscientização do empresário de que o jurídico não é um custo e que a gente só deve ser acionado quando ocorre algum problema, mas que ele é um investimento e para que você cresça de forma sustentável e segura, você precisa ter esse direcionamento dentro dessa área jurídica, principalmente num ambiente de negócios no Brasil extremamente instável, inseguro, cada hora é um novo cenário. Então, para que eu não tenha prejuízo, para que eu tenha uma assertividade na tomada de decisão, é importantíssimo que o jurídico esteja alinhado à estratégia de negócio. Então, eu percebi isso bem no começo da minha carreira e eu confesso que eu sou extremamente apaixonada, né? Hoje eu componho alguns conselhos consultivos de algumas empresas, tanto de clientes nossos como de empresas nossas. E eu vejo como tudo isso é interligado e como essa visão jurídica acrescenta na governança da empresa. Até porque também, quando a gente fala em relação a expansão, franquias, são muitas pessoas, né? Sim. É uma rede enorme, então você tem que estar realmente assim, com uma galera para poder estar trabalhando, orientando, e todo dia é um pepino que chega para poder resolver, né? Exatamente. E a gente tem essa rede colaborativa de pessoas que acreditam no mesmo sonho, numa mesma marca. São vários investidores, são vários players, fornecedores, franqueados, clientes finais. Então, tudo isso precisa estar muito bem alinhado em termos de expectativa. E o trabalho do jurídico é extremamente importante para esse alinhamento prévio, né? Isso não ocorre no final, quando a gente assina o contrato, ocorre na modelagem mesmo do negócio. Débora, Débora A fez a Débora fez pergunta. a pergunta, que é muito boa, inclusive. Thaís, quando a gente fala da nossa empresa, você tem uma empresa, então você sabe os seus medos, os seus erros, aquilo que acontece. Como você já está mais de uma década orientando e cuidando de várias empresas, franqueados, o que você conseguiu ver? Quais são os erros mais comuns que eles cometiam antes? Talvez até você também já tenha feito algum erro assim. E que depois que começou essa assessoria, seja quando foi uma expansão ou até mesmo vamos dizer assim, uma filial, às vezes a pessoa não enxergava isso e você conseguiu chegar e mostrar tudo isso e você percebe que é um erro comum que muitos empreendedores, muitos empresários fazem. Legal.
Olha, não necessariamente, vou dar um exemplo não necessariamente ligado ao jurídico, mas uma questão que é comum no pequeno e no médio empresário é entender que talvez a estrutura por trás do crescimento não é tão importante naquele momento, né? Então, a gente traz muito essa conscientização quando a gente começa a olhar mais profundamente o negócio sobre essa necessidade de estrutura, de pessoas, de investimento, lógico, né? A gente tem que investir Sim, conforme a sim, gente sim. fatura, né? Claro, claro. Ninguém pode ter um planejamento, né, desproporcional ao crescimento. Mas é extremamente necessário o empreendedor se tornar empresário, né? E não que você deixa de ser um para ser outro, você precisa fazer essa complementação, porque se você só tem a visão, o visionário, né, aquele perfil visionário de crescer, de vender, do comercial, você esquece dessa estruturação necessária e você não consegue Sim. sustentar a tua entrega de resultado, né? Então, a gente começa a entrar num seara de gestão de pessoas, de recurso financeiro, de planejamento tributário, num seara de alinhamento de sociedade, de responsabilidades dentro da sociedade, de papéis. Então, toda essa conscientização dessa necessidade de estrutura do negócio é algo que normalmente a gente consegue trazer, conscientizar e ajudar o empresário a estruturar tudo isso nesse cenário. Outra questão que acontece muito é a necessidade de, antes de uma tomada de decisão importante, a gente olhar o viés jurídico empresarial, né? Então, olha, vamos fazer uma alteração significativa na questão dos nossos produtos. Vamos estruturar um produto assim, assim, assado, que vai um combo XYZ. Sim. Tá, mas eu já olhei dentro qual que é o reflexo tributário disso, como fica a precificação no final. Então, trazer essa tomada de decisão, né, não que a gente vá barrar o crescimento, muito pelo contrário, talvez a gente possa trazer uma solução ali que costura e viabiliza aquilo da melhor maneira. E não tomar decisão, ficar sujeito ao risco ou a não dar certo e depois voltar para a gente resolver o problema. Então, essa conscientização de antecipar a consulta, de antecipar esse diálogo com o jurídico preventivo é algo também que a gente vem construindo com bastante solidez aí junto aos nossos parceiros e também nas empresas que eu sou sócia. O Paulo Eduardo tinha mandado uma pra gente nesse sentido aqui. Ele falou: fala pessoal, boa noite. Muitos empreendedores ainda enxergam o jurídico apenas como algo burocrático ou obrigatório, né? Mas na prática, quando uma boa estrutura ela pode influenciar o sucesso ou fracasso, principalmente em relação a uma rede de franquias, que Com é o que você estava certeza. falando, né? Com certeza, com certeza. Toda a base de crescimento de uma rede, ela não é só com o franqueado, né? Então, por exemplo, a gente fala muito sobre a homologação da cadeia de fornecimento de uma rede, né? O meu franqueado só passa a ter um poder de compra se eu tenho ajustado bons fornecedores e bons contratos com esses fornecedores, né? E esses fornecedores conseguem atender a minha rede? Não conseguem? Quais são as responsabilidades desse fornecedor junto à rede e ao cliente final? Então, é um cenário muito importante no ponto de vista contratual. Sim. E antes do contratual, alinhamento de expectativa. O que eu faço muito em mesa é a orientação da negociação. Tá. Né? Às vezes o empresário, não por necessariamente capacidade, mas por uma questão de não estar habituado com uma certa visão que a gente tem preventiva e com a experiência que nós já temos de ter passado em inúmeras situações, não sabe como negociar, o que ele tem que olhar naquela negociação, o que ele tem que cobrar daquele fornecedor, né? O que ele tem que se resguardar, quais são os pontos principais que ele tem que trazer em mesa para negociar. Então, isso é algo que eu também acho extremamente importante, trazer essa visão, que auxilia na negociação, no alinhamento de expectativa ali, antes do contrato. Gente, uma verdadeira aula hoje aqui com a Thaís da Atibaia Faria. E se você tá gostando, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. Enquanto ela toma uma aguinha aqui, quero passar um recado para você bem bacana, que é da Tricolor Informática. Essa semana é a Semana do Consumidor. E na Tricolor você vai encontrar um monte de ofertas muito bacana para você. São 2 lojas aqui, né? Tem uma loja em Rio Preto e uma loja em Badibacite. Principalmente para você que tem a sua empresa e precisa de alguém para fazer a manutenção. Precisa também aí de um PC Gamer, quer montar o seu computador com toda a sua necessidade, a Tricolor Informática tem para você. Agradecendo a Campos Consórcio e Consultoria. Muita gente tem aquele sonho de ter seu carro, sua casa, e através do consórcio, isso é possível, tá? Com a Campos você consegue fazer o seu consórcio, até a 4ª parcela você é contemplada, sem dor de cabeça e sem nada, tudo isso em contrato. Agora você pode também trabalhar com consórcio. Já pensou? Ganhar uma grana bem bacana e conseguir colocar como se fosse uma profissão na sua vida? Tem a mentoria também da Ana Campos.
com o Consórcio União. Não esqueça, entre em contato, tem live toda semana para você e com a Ana Campos você vai fazer o seu melhor negócio, fazendo o seu consórcio ou trabalhando também com o consórcio. Agradecer a Casa de Carnes Roseiral, é o famoso açougue do Abel, mais de 40 anos de tradição aqui em Rio Preto, fica na Major Leolerro 1120, próximo da Igreja São Judas. Tem carnes inspecionadas toda semana, você vai encontrar ainda aquele kit mistura que é bem bacana, tem aos finais de semana tem aqueles assados especiais e só na Casa de Carnes Roseiral tem aquele frango crocante que você só encontra por lá. Entre em contato para você já fazer a reserva do seu para o final de semana, encomendar aquele almoço para sua família. Agradecer a St. James Barber Shop. Cara, a St. James é muito mais do que uma barbearia, é uma experiência para você cortar o seu cabelo, fazer a sua barba. Lá você tem o dia do noivo, você tem também um bar totalmente sofisticado e tem agora podóloga também. Muito bacana, né? Entre em contato com a St. James, marque aí o seu horário para você cortar o seu cabelo e fazer a sua barba. Nós temos como patrocinador também aqui a Interessências, que é a loja mais perfumada aqui de Rio Preto. Lá você encontra essências, perfumes, aquelas marcas mais consagradas, matéria-prima para você criar o seu próprio perfume. Galera que gosta de fazer aí o marketing olfativo, a Interessências tem isso para você. Interessências.com.br, @Interessências no Instagram. Inclusive, Thaís, a Interessências mandou para você aqui um kit, um presente. Ai, que legal. Se Muito você quiser obrigada. abrir, Com se não quiser, certeza. não tem problema. Com certeza, já sou cliente. É show de Super bola. Nosso amigo cliente. Denelson Maurício Olha, e gente. Capricho mandou uma bolsinha também. Que Aqui, lindo. E a bolsa é toda. aí tem uma saboneteira e revestida. um negocinho para você. Eu A saboneteira, amei. inclusive, já vem com sabonete. Viu? Eu amei, eu amei. Ah, eu amo. É tudo nos Inclusive, detalhes, né? nas empresas a gente utiliza a essência em todos os legal. lugares. Eu amei, gente. Lindíssimo, lindíssimo. Muitíssimo obrigada, Interessências. Amei. E para a gente fechar essa parte dos patrocinadores, falar da loja Espírito Santo, cara. É a loja católica aqui de São José do Rio Preto, onde você encontra tudo aquilo que você precisa para sua fé. Inclusive, lá você tem o Fala Senhor, que é muito mais do que um devocional. Fala Senhor é o evangelho do dia, onde todos os dias você acorda, vai lá, faz a sua anotação, a leitura, e é muito bacana. Se você não conhece ainda, espiritosanto.rp no Instagram. E agradecer a comunicaled.com.br. A Comunica LED é onde você encontra LEDs dentro dos condomínios, nos principais condomínios aqui de Rio Preto. Então, a sua marca ela vai estar exposta, a sua marca vai estar aparecendo para vários condomínios da cidade. Quer entrar em contato? comunicaled.com.br, fale com o Denis e com certeza você vai adorar. Thaís, na semana passada nós tivemos aqui a presença da Janaína. A Janaína é da Madalê. E a Madalê, ela tem uma história muito bacana, familiar também, né? E aí eu fiz uma pergunta para ela sobre a questão de franquia. Por que a Madalena não faz franquia e tal? E é um monte de coisa envolvido, né? Porque no meu ponto de vista, eu acho muito bacana, eu acho até essa que eu quero te dizer aqui. Às vezes fala, pô, vou fazer a franquia, mas é o sorvete que a gente faz, é do jeito que a gente faz, a receita, como é que vão fazer igual, como que vai acontecer. O Chiquinho, eu acho que deve ter pensado isso também na época, como que era para poder fazer esse tipo. Com certeza. E ela disse que por enquanto não, eles têm lojas deles, tem alguns lugares, e essa é uma das perguntas que eu queria te falar. Qualquer empresa, qualquer segmento pode abrir para franquia ou é uma coisa muito detalhada? Precisa passar por um processo primeiro para ver se é o momento, se existe como, se é só uma expansão, se tem como, o que pode ser feito? Muito bom. Inclusive, eu acompanho o trabalho deles, são conhecidos nossos, Sim. e eu admiro muito o que eles vêm fazendo aqui em Rio Preto e região. Com certeza, é uma marca que deve ser bastante assediada para ir pelas Muito, ela falou formatadoras que é de franquia, direto. Mas é muito assertiva essa decisão dela, e eu vou explicar o porquê, né? Existe toda uma necessidade de adequação daquele modelo de negócio para que ele seja replicado, né? E aí, obviamente, que existe uma necessidade jurídica para que você faça uma adequação jurídica, mas antes disso, existe uma necessidade de estruturação do negócio, tá? O produto da Madalê, assim como outros produtos, é muito manual. E aí a gente precisaria pensar, primeiro, na cadeia de distribuição, no processo operacional dentro da loja, nos fornecedores, no fornecimento, na base, na qualidade da matéria-prima, na tributação desses insumos na ponta, na precificação consumidor final. Existem muitos critérios para serem reestruturados antes de você tomar essa decisão.
E quando o empresário ele tem essa preocupação, eu acho muito valioso, eu acho muito interessante, porque já tem um nível maior de consciência. E respondendo a sua pergunta, Milton, sim, todo negócio, teoricamente, ele pode estruturar um canal de franquia, desde que ele seja replicável e que eu consiga viabilizar Sim. não só a entrega, a logística, mas como a experiência daquele cliente naquele outro ponto de venda, daquele franqueado, né? E a gente tem várias nuances que a gente precisa olhar. Essa franquia é de serviço, essa franquia é de produto, é alimentação, é vestuário. Existem várias nuances nesse projeto de estruturação para esse canal de franchise. E uma experiência bem legal é quando o empresário, então, se ele tem um negócio bacana, que está indo bem, que foi reconhecido pelo público, que tem uma boa margem de lucro e tudo mais, por que não estruturar uma operação própria num Sim. primeiro momento, que seja uma, duas, três operações, para que ele consiga olhar para além daquela loja? Então, eu tenho que fazer um abastecimento na segunda. Como que é operar a segunda? E a terceira, né? E aquela região, e aquele ponto? Porque você começa a criar uma curva de aprendizado e uma maturidade para você estruturar o canal de franchise, né? Então, um modelo de negócio, ele pode ser uma franquia desde que ele seja bem pequenininho, que ele tenha uma existência de 2 anos, ou a gente pode ver como, por exemplo, a grande indústria sair lá e estruturar uma operação de varejo atrás do franchise, como, por exemplo, a Omo da Unilever, que estruturou Sim. uma rede de lavanderias no Brasil. Sim. Então, gigantes, multinacionais, que olharam o franchise como um canal dentro da estrutura e foram para aquelas lojas na operação ali de ponta do varejo. Então, assim, não existe um super critério objetivo. Tem 2 anos, não tem 2 anos, tem isso, não tem aquilo. Existe uma certa maturidade, uma viabilização de vários pontos daquele negócio, que não é só jurídico. Ele é desde o produto até o abastecimento, até a logística, até o investimento em estrutura dessa franqueadora para dar suporte e para fazer o acompanhamento desse franqueado. Então, são vários pontos que a gente precisa considerar. O que a gente faz muito hoje no Darth Boyle Faria é, inclusive, essa orientação. Olha, vocês talvez não estejam nesse momento. Aqui a gente tem que analisar outras questões mais relacionadas à cadeia de distribuição, enfim. Aí a gente vai fazer um diagnóstico disso, que inclusive a gente faz, as nossas formatações e estruturações são sempre em conjunto com a Franquear, que é um grande parceiro nosso de muitos anos, a Milena Lidor, porque ela tem um pensamento muito parecido com essa sustentabilidade, não formatar algo que é vazio, que realmente não vai conseguir ir para frente. Então, nós temos muito essa visão e, em conjunto, a gente faz esse diagnóstico. Qual é a maturidade desse negócio para realmente estruturar um canal de franchise? E se a gente traçasse aqui alguns ajustes, algumas necessidades prioritárias e durante o projeto de estruturação, sim, o próprio empresário ele vai conhecendo mais o negócio dele, ele vai tomando aquele plano de ação de melhorias para que a gente consiga, no final, oferecer esse modelo de negócio para o investidor. Então, é um pouco profundo, mas, em resumo, a gente tem que olhar o negócio como um todo. Desde como começa aquele produto até quanto eu vou cobrar por aquilo na ponta e como eu vou entregar aquilo na ponta envolvendo um franqueado. É possível, mas a gente precisa desenvolver alguns pontos prioritários antes. Eu tenho um amigo que ele tem 8 lojas próprias, né? Legal. No segmento. Aí um dia eu falei, cara, por que você não abre uma franquia? Ele falou, não, eu tenho muito ciúme das minhas coisas. Mas não pode, cara. Ele falou, não, é um primo meu que toca aqui, um cunhado ali, outro ali, eu quero tudo perto. Eu falei, nossa, cara, e seria incrível se tivesse. Alimentação? Calçados. Calçados. E aí eu peguei e falei assim, cara, se você montar, vai expandir. Ele falou assim, não, mas eu acho por isso. Eu falei, não sei o que. Ele falou, já mandaram ir pro Shark Tank, mandaram fazer um monte de coisa, não vou. Aí eu falei, não, aí não tem como. Se o cara tem ciúme das coisas dele, né? Mas se ele tiver uma consciência, ele conhecer, por exemplo, seu grupo, você explicar tudo certinho, talvez abra a cabeça dele. Né, Gustavo? Um abraço pra você. Aí, Gustavo, vamos marcar uma reunião. Ó, mandar um beijão pra todo mundo que tá aqui na live também. A Ricela dando boa noite, a Tainá também dando boa noite por aqui, a Daniela Rodrigues. O crescimento de uma grande rede começa com boas oportunidades, mas só se sustenta com um jurídico forte, garantindo segurança em cada passo da expansão. Olha que legal. Hamilton sempre com convidados especiais. Obrigado, Ricela. Falar em convidados especiais,
A Vânia tinha mandado uma perguntinha aqui. Hoje o Brasil é um dos maiores mercados de franchise do mundo. Na sua visão estratégica, o que faz uma rede de franquias realmente ser forte e sustentável? Legal. É Vânia? Vânia, o bom da gente ter hoje convidados classe A aqui, que as perguntas também são boas. Não tem aquelas Muito perguntinhas boas. casca de Não, banana aqui, viu? não, muito boas. Beijo, Vânia. Parabéns. Parabéns pelo público. Tô impressionada. Ô, Vânia, é justamente essa conscientização do franqueador no primeiro momento de investir na estrutura para o crescimento, tá? Então, muita gente acha que o investimento para ter uma franquia do franqueador é só fazer a formatação, e não é. Existe um investimento robusto por trás disso, em estrutura, em viabilização da sua estrutura para o franqueado. Então, essa visão é muito importante. Por exemplo, o Grupo CHQ, a Chiquinho, há muitos anos vem reinvestindo na própria estrutura. Hoje o grupo, ele tem internalizado, ele verticalizou várias frentes de suporte para o franqueado, como, por exemplo, a logística, o abastecimento, o centro de distribuição de alguns insumos, a questão da arquitetura, a questão da tecnologia exclusiva e própria do grupo. Então, tudo isso demanda investimento de muitos anos, né? Então, quando o empresário, o franqueador tem essa conscientização de reinvestir na própria estrutura, isso sustenta, com certeza. Outro ponto importantíssimo para dar sustentabilidade para redes é o relacionamento. E relacionamento não tem a ver com ser um franqueador bonzinho. Relacionamento tem a ver com alinhamento de expectativas, né? Constante. A questão da capacitação do franqueado é extremamente importante, ela tem que ser contínua. A gente sabe do desafio que é capacitar o empresário hoje no Brasil, isso é uma responsabilidade da franqueadora e, com certeza, franqueados engajados no sucesso daquela marca, que estejam realmente operando as suas operações, sejam elas de serviço ou qualquer produto, qualquer segmentação, ali com muito engajamento, com muita energia, acreditando na marca, acreditando na franqueadora. Então, são esses pontos. Estrutura por trás disso tudo, reinvestimento no negócio, relacionamento, alinhamento de expectativas e, lógico, inovação sempre na frente e, com certeza, um preventivo muito bem feito. Essa visão de longo prazo preventiva é extremamente importante também. O Ronaldo também mandou uma pergunta para a gente aqui, ó, extremamente pertinente. Ele falou o seguinte: muitas redes crescem rápido, né, mas depois enfrentam problemas de padronização e de qualidade também. Como que pode equilibrar esse crescimento acelerado, né, tipo com uma consistência um pouco mais operacional? Muito bom, Ronaldo. É justamente esse time, né? A gente cresce estrutura, a gente sempre está nesse ciclo. Se eu cresci, eu tenho que parte desse faturamento ou dessa rentabilidade reinvestir no negócio para conseguir corrigir essas falhas operacionais. Então, vamos dar um exemplo, né? Se eu estou tendo muito problema com despadronização, eu preciso, obviamente, investir dentro da minha estrutura em colaboradores dedicados ou numa área dedicada à auditoria, por exemplo, ao acompanhamento do franqueado, ou eu preciso criar estratégias de barreira ali que impeçam aquela despadronização. Eu preciso ter dentro do meu contrato estratégias que modulem o comportamento daquele franqueado, né? A gente no franchise é um sistema de colaboração e parceria. Por isso que eu acho tão incrível, né? E por isso que quando eu olho de todos os polos que eu atuo, as frentes que eu atuo, tanto como franqueadora, como multifranqueada ou como advogada no franchise, cada vez mais eu fico admirada de como dá certo, né, esse sistema de colaboração. Então, num contexto geral, a gente nunca quer rescindir um contrato de franquia. Né? As pessoas têm uma concepção errada em relação a isso. A gente quer que aquilo dê certo, que aquele relacionamento dê certo. Então, se eu tenho um franqueado que está despadronizado, eu preciso criar uma hierarquia de penalidades e de acompanhamento para que eu corrija aquele comportamento. E não que realmente eu vá lá e rescinda aquele contrato. Poxa, aquela pessoa fez um investimento robusto para estar ali. O franqueador fez um investimento, o franqueado fez um investimento. Então, a gente tem que ter uma estratégia para que aquilo conduza da melhor maneira, para que a gente corrija o erro e realmente siga fortalecendo aquela parceria. E até porque muitos, né, é os sonhos deles, né? Sim, com certeza. O dinheiro que a pessoa investiu e tal. Mas aí, doutora, tem uma pergunta aqui que é o seguinte: a pessoa, ela tá vendo que, tem um segmento que tá em alta. Eu acho que eu vou fazer aquela franquia, eu vou comprar aquela franquia ali. Mas ela não entende nada daquilo, ela só quer ver o dinheiro entrando, alguma coisa de sentido. E ela não tem essa experiência, ela não vai atrás de estudar, ela não tem um suporte, alguma coisa assim. E ela investe o dinheiro dela, mas assim, como você vem a parte do jurídico,
a sua orientação é extremamente importante para mostrar os pontos que vai acontecer e ele tem que seguir tudo certinho. E franqueado, às vezes, tem a cabeça meio dura. Ele quer Uhum. seguir do jeito dele, ele não quer seguir tudo que tem que ser Exato. feito, ó, a franquia tem que ser assim, esse produto tem que estar aqui e tal. Como que funciona ter essa paciência e principalmente ser realmente rígido ali para poder explicar e falar para ele, ó, desse jeito não dá, você tá fora, o padrão nosso não é esse, e ele entender que realmente não deu certo por conta dele. Uhum, sim. Existe um ponto bem importante e um trabalho muito legal que a ABF, que é a Associação Brasileira de Franchise, faz no Brasil, que é a conscientização do público em geral do mercado sobre o que é realmente investir numa franquia, né? E como você disse, hoje, eu acredito, o que eu tenho visto, né, com mais de 10 anos aí no franchise? Eu tenho visto uma melhora das pessoas nessa conscientização antes de investir. Antigamente, anos atrás, era muito pior o cenário. Sim, Então, inclusive, eu sou instrutora homologada da BF e eu dou cursos sobre isso, né? Orientando as pessoas de que o que é de fato o franchise. Se eu, como franqueada, quero investir numa operação, numa franqueadora, sim, investir num modelo de negócio, eu preciso saber primeiro que eu não tenho a liberdade de inovar naquilo. Eu estou investindo num know-how de terceiro, num conhecimento, numa experiência e numa marca que ela é de terceiro. A partir do momento que eu sou um franqueado, obviamente eu vou poder usufruir daquilo tudo, eu faço parte daquela rede, daquele ecossistema legal, mas é de terceiro. Então, uma franquia, a gente não tem essa liberdade. A gente pode contribuir inovando, né? Como, por exemplo, eu sempre conto que o Big Mac do McDonald's foi inventado por um franqueado sim, e não pela franqueadora. Então, ele sugeriu aquilo, a franqueadora testou, aprovou e realmente hoje é o produto que mais vende dentro daquela marca. Então, a gente contribui mais à tomada de decisão, a delimitação do modelo de negócio, das regras, do padrão é da franqueadora. Então, se eu tenho um perfil empreendedor que não se encaixa dentro desse nuance da franquia, a franquia não é para você e tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, eu estou buscando realmente algo que eu não tenho. Eu estou buscando uma experiência prévia que eu não tenho. Estou buscando uma marca que está se posicionando, investindo de forma coletiva através de outros também franqueados no mercado. Eu estou procurando uma orientação, estou procurando um suporte, né, para fazer esse negócio acontecer. Aí sim faz sentido a franquia, né? E o fato do franqueador ter uma experiência prévia, né, e você está investindo naquele know-how e naquela capacitação contínua que você vai ter dentro daquela rede, não quer dizer que isso seja uma garantia de sucesso. sim, Porque a gente está falando de não... eu até falo sempre, a gente não compra uma franquia, a gente investe numa franquia. E aí eu invisto num modelo de negócio que ele depende 100% da minha gestão local e operacional para que ele dê certo. E aí são várias situações. Tanto a responsabilidade do franqueador, que ele precisa cumprir com aquilo, tá? Tanto do franqueado na frente dele operacional. Então, se a franqueadora orientou, tem que ser feito. Alguém já fez aquilo antes sim. de você. Alguém já testou se funcionava ou não. Ou alguém está testando por você aquilo. Então, você tem que estar aberto a seguir aquelas diretrizes, né? E também existem várias nuances, né? A capacidade de gerir pessoas, a capacidade comercial local, a capacidade de gestão financeira. Tudo isso, ninguém nasce empresário. Você pode adquirir, existe uma curva Sim. de aprendizado, mas desde que o franqueado esteja realmente disposto a se capacitar e a melhorar cada vez mais. Então, apesar de eu estar investindo num modelo que está sendo replicado, que houve uma validação de mercado por aquilo, eu vou ter um suporte, vou ter um know-how, vou ter uma marca, ainda assim o sucesso não é garantido. E não será nunca garantido, porque o dia que for garantido, vai deixar de ser uma franquia. Sim, verdade. Já teve casos assim que a pessoa comprou uma franquia e depois ela viu como que funciona, a experiência e tal, tal, e ela quis montar uma empresa dela para depois fazer não sei se as franquias dela, alguma coisa assim, uma lavanderia, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, Uhum. e que não deu certo, porque ali ela tinha o suporte, ela tinha tudo aquilo e a marca também, que era o mais importante, né? Uhum, com certeza, a gente vê isso todos os dias, né? A gente chama essa prática no mercado de virada de bandeira. Então, o franqueado entra no sistema, paga, eventualmente um dia ele acorda e fala, isso aqui não faz mais sentido para mim, eu já sei mexer com isso daqui, então era a bandeira tal, eu vou lá, viro essa bandeira e coloco uma minha lá e sigo a vida.
E assim, lógico, é muito ousadia minha falar que 100% dessas situações não dão certo. No viés jurídico, normalmente os contratos proíbem essa prática, a gente chama de concorrência desleal, isso é proibido no Brasil. Sim. Inclusive, as penalidades são no seara criminal e cível. Inclusive, o escritório, eu digo que infelizmente, porque apesar de ser um grande case jurídico, a gente já teve condenações criminais de franqueados no escritório, né? Mas eu digo infelizmente porque, poxa, né? Não precisava chegar nesse cenário. Mas sim, isso é uma prática proibida contratualmente normalmente e até dentro da legislação. E falando de operação, de negócio, normalmente, na maior parte dos casos, não dá certo. E assim, eu digo isso por experiência própria do que eu vi com os meus próprios olhos, né? E por que não dá certo? Porque a pessoa, primeiro, né? A pessoa que se compromete num contrato, numa relação aqui, se houve transparência, se eu sei o que a gente combinou, Sim. eu passo a descumprir aquilo, obviamente que essa pessoa ela não tem um nível de maturidade adequado para ter um negócio próprio. Então, é bem provável que aquilo não vá se fortalecer. E assim, olhando de operação, eu tenho franquias, sou sócia de franquias, né? E conheço essa operação de perto. E eu também sou sócia de operações que não são franquias. Por exemplo, o Dai Pizza é uma operação aqui em Rio Preto, de mais de 8 anos de marca, que vai muito bem, e não é uma franquia. E assim, eu posso te afirmar, Milton, quando a gente divide os papéis com a franqueadora, tudo se torna muito mais fácil. E eu não estou dizendo que ter uma franquia é fácil, tá, gente? Porque continua sendo difícil. A gente tem que gerir pessoas, a gente tem que trabalhar e tudo mais. Mas eu digo que a franqueadora, ela absorve responsabilidades que quando eu não tenho uma franquia, quando é uma operação minha própria, eu tenho que fazer também. Por exemplo, desenvolvimento de novos produtos. Nossa, Thaís, mas isso é tão simples. Não, não é. Não é. Por exemplo, o marketing institucional a um nível mais relevante, né? Quando eu não tenho uma franquia, eu vou ter que me virar com esse crescimento, né? A questão da própria capacitação, orientação, implantação, auxílio na implantação e tudo mais. Tudo isso, quando você não está num ecossistema que te fortalece, que você tem o franqueador com seus papéis, você tem uma rede por trás, você tem que absorver sozinho. Se a franquia não fosse boa de fato, se a gente não tivesse mais poder de compra dentro de uma rede, né? E aí eu tenho insumos mais em conta, se a gente não tivesse um marketing mais alavancado dentro de uma rede, se a gente não tivesse a orientação prévia e a experiência, ninguém teria uma franquia. Então, sim, é muito bom estar dentro desse ecossistema e eu consigo fazer esse comparativo, porque eu tenho operações que não são franquia, operações que são franquia, mas ainda assim eu reforço. Você precisa, antes de investir numa franquia, entender do que se trata, que você divide responsabilidades, que existe um acordo entre vocês, existe um combinado que precisa ser cumprido e que você não tem a liberdade de tomar decisões fora daquele sistema e que cada um tem um papel muito bem definido e mesmo assim o sucesso não vai estar garantido e que sim, você vai ter que trabalhar pra caramba para aquilo dar certo. E talvez se não fosse uma franquia, você teria que trabalhar mais ainda, investir mais dinheiro ainda. Sim. Eu sempre gosto de dar um exemplo assim, o McDonald's chega numa cidade, ele faz uma logística, faz não sei o que, faz isso, e vê o melhor ponto e tal, e constrói lá. Passa 2 meses, o Burger King monta na frente. Opa. A parte do concorrente, a concorrência hoje em dia, principalmente de segmentos iguais, né? Elas crescem também e às vezes você vai em várias cidades, né? Cidades grandes assim, que é tudo pertinho, na frente mesmo um do outro, assim como tem em Rio Preto e tudo mais. Uhum. Às vezes, quando o cara compra a ideia, fala assim, pô, vamos montar essa franquia, aqui não tem isso. Uhum. Ele nunca vai imaginar que o concorrente dele, uma pessoa da mesma cidade, vai comprar uma franquia do lado para poder colocar também. Uhum. Dá uma desanimada, ele procura vocês depois e fala, poxa, tava tão bem, eu tava nadando sozinho, agora veio outro, o que eu faço? Essa parte de ter alguém junto, um concorrente, essa estrutura vocês também ajudam, auxiliam eles? É bem legal essa pergunta, até porque normalmente as pessoas não entram nessa área da concorrência de outras marcas, né? Hamilton, é muito comum a gente ter concorrentes colados um no outro, né? Já deu pra perceber, Sim, farmácia, alimentação Vixe, e tudo mais. E o que a gente entendeu, depois de muitos anos de experiência no varejo? Quanto mais pessoas da mesma segmentação juntas, melhor.
Porque você cria um fluxo de clientes naquele local para aquele consumo daquele produto ou Entendi. serviço. Então, primeiro ponto, a gente não vê isso hoje. Eu, Thaís, também não vejo isso hoje como algo negativo. Inclusive, quando a gente vai fazer, vamos implantar uma nova franquia, né? A gente chega numa avenida, por exemplo, e quanto mais franquias ali daquela segmentação, não necessariamente o mesmo produto, por exemplo, vamos falar de sorvete de chocolate. Sorvete e lanche, né? Sei lá. Quanto mais franquias ali, quer dizer que é melhor que aquela região, aquele ponto. Então, assim, a gente caça o concorrente para validar um ponto. Então, é justamente ao Que contrário, bacana. né? Porque pensa comigo, né? Se eu tenho na cidade um local, uma avenida, um bairro, um local em que todos os habitantes ali estão habituados ali para aquele momento, para consumir aquele produto ou serviço, por que eu vou me deslocar para o outro lado da cidade? Eu preciso estar ali perto. A não ser que, em uma avaliação de mercado, aquele ambiente esteja saturado. Tá. Né? Então, mas aí vai muito da expertise dessa franqueadora de entender qual é a pesquisa de mercado, né? Qual que é o nível de saturação. Habitantes, per capita, qual que é o per capita, né? Quanto que as pessoas podem pagar ali dentro daquela cidade, quantas operações a gente tem ali. Mas, assim, normalmente não existe uma saturação, principalmente no Brasil. Sim. Você vai falar fora do Brasil, Estados Unidos, por exemplo, que é um mercado super agressivo em termos de concorrência, pode ser que exista uma saturação, mas no Brasil normalmente não, principalmente quando a gente fala de cidades com menos de 150 mil habitantes. Então, por mais que a gente tenha ali McDonald's e BK um do lado do outro, ainda tem mercado para todo mundo, por incrível que pareça. E eles estarem próximos quer dizer que eles estão num ponto muito mais assertivo e a probabilidade daquele cliente ir ali naquele local consumir é muito maior do que eles estivessem separados, tá? Então, esse é um ponto. Isso quando a gente fala de concorrência de marcas diferentes. E existe um ponto também do franqueado, quando outro franqueado monta uma mesma franquia da mesma marca na cidade que ele está. Tá. Né? Isso é um tema bem debatido também, né? Então, poxa, eu estava aqui nessa cidade, né, surfando sozinho e tal, e aí chegou outro franqueado que está não colado, porque existe um canibalismo, que é a mesma marca, Sim. né? Mas ele está ali, sei lá, 3 bairros, né, de distância e tudo mais. Existe muito mais esse questionamento do franqueado do que o questionamento da marca concorrente. Nesses casos, o que eu sempre costumo falar? A franqueadora ela precisa ter uma expertise de analisar a capacidade e o mercado daquela cidade. Então, existem sim algumas marcas, que a gente não precisa citar nome, mas que praticam ou praticavam no passado um certo canibalismo, colocam franqueados muito próximos. Sim. E aí existe um come ali à margem do outro. Mas hoje é muito difícil, porque a gente tem muita ferramenta de avaliação, de geolocalização, fluxo de pessoas passantes. A gente tem hoje muita informação para fazer uma avaliação. Então, é muito difícil você ter um canibalismo dentro da mesma rede. E aí, o que a gente sempre fala? Se o franqueado está na tua cidade, né, existe uma política territorial exclusiva e a gente não infringiu essa política, é porque cabe. E quanto mais operações da mesma marca na mesma cidade, mais fortalecida essa marca fica. Se a marca fica mais fortalecida, mais clientes, não só para o outro franqueado, mas também para aquele. Então, assim, a gente está numa rede. A marca ela vai ficando maior conforme a rede vai crescendo. Por exemplo, hoje a Skin tem 1.100 lojas ativas no Brasil. Se ela tivesse 200, ela não teria a mesma força de marca. Você concorda? Então, a franqueadora ela tem uma missão que é expandir o negócio. E aí vem o franqueado e fala para você, não, você não pode expandir porque aqui na minha cidade... Entende como é contraditório? Então, a gente precisa cumprir com a obrigação de expandir porque, inclusive, isso é melhor para o próprio franqueado. Eu só consigo fazer com que ele tenha benefícios de marca relevante ou de poder de compra de insumos se eu tiver mais franqueados. Exatamente. Desde que eu não pratique o canibalismo, cara, tá tudo certo. A gente tá fortalecendo junto. Eu tenho um amigo que ele montou aqui na cidade tipo um lava-jato de carro, na época, né? E lavava ecologicamente os carros. Então, era uma atração porque ele lavava o seu carro inteiro com apenas 200 ml de água. Muito legal, né? Então, isso era incrível. Aí, a franquia liberou para outra pessoa montar aqui na cidade também. Só que o lugar que o segundo montou
Pô, o lugar era muito mais estratégico, pegava o centro, pegava o trânsito, pegava não sei o quê, e o outro estava bem escondido. Uhum. E era um lugar maior, tinha mais funcionários e tal. E o cara falou, cara, eles não falaram que iam vender. E para poder ter uma outra empresa, eles iam me chamar primeiro para conversar. Eu não sei como que chama isso, mas era Uhum. para ele ver se liberava ou não, uma coisa Uhum. assim. Uhum. E o cara montou. Resumindo, os dois fecharam. Putz, jura? E aí, na época, eu sei que ele estava muito triste, que ele falou, cara, era o meu sonho montar isso aqui e tal. E era muito bom mesmo, realmente. Uhum. Eu chegava lá, em meia hora o carro estava limpo, como se tivesse jogado água, e não era. E ele falou, o cara montou, e realmente o outro que montou não tinha a mesma atenção, qualidade que o cara tinha, mas ele Uhum. montou num lugar bem melhor. Uhum. E aí, quando o cara fala assim, eu não fui lá porque foi ruim, ele fala a marca. Uhum. E o cara não sabe qual é o endereço. Sim, sim, E aí sim. começou a ficar ruim, ele falou, não, eu vou entregar aqui, acho que ele pegou o ponto, acho que tinha um contrato de tantos anos, Uhum. acabou o contrato, saiu, o outro também pegou e fechou. Uhum. Eu fiquei triste porque era um lugar sensacional, Uhum. era uma ideia bacana, Uhum. mas que um atrapalhou o outro. Então, esse caso ele é bem emblemático, né? Então, É. vamos lá. O fato de ter um segundo franqueado na cidade comportava, na minha opinião. Uma Sim. cidade desse tamanho, olhando assim, sem fazer uma análise E eram detida, pontos diferentes, sabe? diferentes, É. e é uma cidade grande, existe público para muitos lava-jatos, mesmo que tenha uma Sim. metodologia diferente. Então, ponto, essa questão de ter mais um não foi a implicação. É. Qual foi o problema aí? Foi, na minha opinião muito superficial, talvez um acompanhamento, um maior suporte e uma maior rigidez da franqueadora em relação a essa padronização, Sim. né? Então, vamos entender o que está acontecendo. A gente não, por isso que eu falo que é um empreendedorismo em rede. Qualquer ação de um franqueado afeta outros franqueados. Então, eu sempre digo que a fiscalização, o dever de fiscalizar numa rede de franquia, ela não é só do franqueador, ela é da rede toda. Então, se eu tenho um franqueado que, o meu amiguinho, ele está fazendo um serviço mal feito, ele está prejudicando a minha operação também, porque é a mesma marca. Claro. Né? Então, é igual você falou, o consumidor não faz essa distinção, o Reclame Aqui não faz essa distinção. Porque ele talvez não Né? sabe nem que é assim, uma franquia. Acho que o cara tem 2 lojas. Exato. Né? E outra, o consumidor final também não tem essa obrigação. Até Sim. porque o que a gente quer transparecer, essa marca ela é sólida, relevante, tanto é que ela tem muitas operações e ela é um sucesso. Então, ele não precisa saber essa distinção. Agora, ao meu ver, faltou uma atuação mais proativa em relação a essa questão de entrega do serviço, da qualidade da padronização da franqueadora. Um acompanhamento mais próximo para que isso não acontecesse. A cidade é muito grande, tem demanda, com certeza para os dois operarem e com Não, certeza... e era uma ideia incrível, sabe? Sustentabilidade e tal. Exato. Muito bacana. Exato. Gente, uma verdadeira aula hoje para você que está acompanhando aqui. Você sabe que se você não conhece a história, ainda está conhecendo um pouquinho mais sobre a Thaís Dartibali Faria. E se você não está inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e siga ela também nas redes sociais. Enquanto ela toma mais um golinho de água, deixa eu falar da Go Hit, que é a nossa academia que está por aqui também. Para você que quer fazer o seu treinamento, seja em alta performance, quer simplesmente sair do sedentarismo, procure a Go Hit. Faça uma aula experimental. Quer fazer jiu-jitsu, você quer fazer Muay Thai, a Go Hit tem para você também. Cara, é incrível, a galera lá é muito bacana e o melhor de tudo, você vai ter resultados comprovados. Falar do Márcio Óculos, passou por um oftalmologista, tá com a sua receita em mãos, precisa de uma lente de qualidade absoluta, aquela armação muito bacana, faça um orçamento com o Márcio Óculos e que com certeza, eu tenho certeza absoluta que você vai fazer o melhor óculos para você com qualidade. Você sabe que com visão não se brinca e com o Márcio Óculos você vai ter a visão com certeza com a qualidade absoluta, tá? Lentes de última geração para você e aquelas armações lindas, maravilhosas e resistentes. Falar aqui da Automatize Segue. Chegou em Rio Preto, chegou chegando, né? Automatize, você sabe, para você que tem a sua casa, o empresário, a indústria, precisa com certeza de todo o sistema de automação e segurança, a Automatize tem. Logo, logo o Jefferson vai estar por aqui, ele que inclusive disse que é seu fã. Ah, eu sou fã dele. E admira demais. Ai, que legal. Ele vai bater um papo com a gente aqui para poder contar a história também, que é uma história assim, a empresa é nova, mas do pai dele já tem mais de 40 anos. É verdade. Então, e vem aí, gente, a casa
segura, que é inteirinha segura, é muito bacana. É mais uma das novidades, né, que o pessoal fala que é casa inteligente. Então fique ligado, logo logo você vai saber mais. Se você não conhece ainda, comecinho da Andaló, você vai encontrar a Automatize Segue. A Automatize é sensacional, loja linda e tudo aquilo que você precisa. A Mariner Calçados, 2 lojas em Rio Preto, tá? Tem ali na Constituição com a Independência e tem também dentro do posto Monte Carlo, ali em frente ao aeroporto. Lojas climatizadas, o que há de melhor em calçados para você encontra na Mariner. Calçado masculino, você precisa de um calçado casual para você trabalhar, para você ir numa festa, num casamento, a Mariner tem. Masculino, feminino, vai encontrar polo, tem também umas mochilas incríveis, tudo com couro legítimo e a marca Mariner. @Mariner Rio Preto, onde você tem mais novidades. Azevedo Contabilidade, que cuida da nossa contabilidade, para você não ter nenhuma dor de cabeça. Entra em contato com o nosso querido Maurício, também com o Carlos Renato. Você sabe que esse ano um monte de mudanças, de tributação, um monte de coisa acontecendo, para você realmente estar mais tranquilo, sossegado e ter todas as suas contas em dia. Entra em contato com a Azevedo. Para a gente fechar essa parte, falar da Barone Transportes, que é aquela transportadora que tem a logística ideal para sua empresa. Credibilidade, agilidade e principalmente todos os produtos segurados, tá? Entre em contato com a Barone para você com certeza também fazer o melhor negócio. A doutora Thaís está recebendo de presente uma caneca personalizada com o nome dela, que é um presente da Encantare Mimos Afetivos, tá? A Encantare é nossa parceira, nossa querida Renatinha. Se você quiser fazer o seu brinde para sua empresa, entrar em contato, fazer uma cesta muito bacana, entre em contato com a Encantare que você vai ter com certeza um melhor negócio. Uma empresa que eu acho que poderia fazer franquia, doutora, e tá junto com a gente por aqui, mas devagarzinho eles estão arrumando, é a Farofa da Nega. Farofa da Nega é nossa parceira, agora eles estão vendendo no e-commerce também, tá pro Brasil inteiro, a fábrica fica aqui em Rio Preto, você vai receber daqui a pouquinho um kit, são 5 farofas, tem a tradicional, a picante, a de limão. Eu amo farofa. Você vai encontrar também ali a caipira e a de banana, que também é a sensação. farofadanega.com.br, @farofadanega, é o maior e o melhor acompanhamento do Brasil, nossa parceira por aqui também. Quem mais que tinha mandado aqui? A Janaína tinha mandado uma perguntinha aqui dizendo o seguinte: doutora, muitos empreendedores têm boas ideias, mas poucos conseguem construir redes estruturadas, né? Na sua visão, qual é a principal diferença entre um bom empreendedor e um grande construtor de negócios escaláveis? Nossa, que Janaína, legal, um beijo para você, gente. obrigado. Ela começou a seguir a gente hoje também. Obrigada, Janaína. Olha, antes de tudo, é execução, né? Existe uma distância bem grande entre ter uma ideia e fazer ela acontecer. Então, sonhador é só mais um sonhador. Eu acho que o primeiro ponto é executar. E depois de executar, a clareza de como executar, né? Essa estruturação que a gente fala, essa capacidade de se estruturar, vem muito da capacidade de gerir, de executar e de ter boas pessoas ao seu lado, né? Eu acho que é um conjunto, essa conscientização, essa capacidade de execução alta, essa capacidade de gestão. No mais, a gente acaba tendo mais um sonhador a mais aí no mundo. E o interessante é que a gente vê, às vezes, acontecer aqui na cidade, né? Teve uma época que era barbearia. Nossa, montaram um monte de barbearia na cidade. Franquias, outras não. Aí, de repente, lavanderia rápida. Também um monte, né? Várias marcas aconteceram. Açaí, então, pelo amor de Deus, Açaí né? já teve seu boom também. Farmácia também é aquela coisa. Cada dia nasce uma farmácia na cidade. E a gente fica imaginando quando a pessoa vai investir o dinheiro dela, né? Por exemplo, eu quero montar uma farmácia. Pô, tem várias farmácias, várias marcas, várias empresas. Como que eu vou optar por uma? O que eu vou fazer para outra? São as dúvidas que muita gente tem. E aí chega na hora e fala, essa aqui é mais famosa, mas essa aqui ela me dá uma margem maior, essa aqui é desse jeito. E essa orientação que vocês fazem, principalmente em questão às marcas que vocês já têm, ou até mesmo uma pessoa que pensa em abrir e faz essa consultoria, ela é extremamente importante, primeiro, para decidir se se a pessoa, né, ela está pronta para poder realmente comprar uma franquia e se é aquilo que ela quer. Mas tem aquele rapaz cabeça dura, que ele fala assim, eu tô com medo, eu iria comprar 2 farmácias, eu vou comprar uma dessa franquia e uma da outra. Aí ele vira concorrente das duas e sem saber o que ele pode fazer. Aí uma dá um boom, a outra dá uma diminuída. Existe isso também, né? Existe. Mas assim, normalmente as franqueadoras, elas não permitem que Tem um você contrato tenha... pra não ter. porque você atue Exclusividade. contra... Isso, a gente tem uma exclusividade, né? Mas é extremamente importante essa análise de mercado, essa análise jurídica, do que você pode esperar. Não é um padrão,
né? Não é um padrão. Muda muito com a segmentação, muda muito com aquele modelo de negócio, muda muito com aquele franqueador, né? Inclusive, vocês têm vários parceiros que são parceiros nossos do Dart Bar. Inclusive, a T-Flow T-Flow é uma franquia sim. que a gente tem o prazer de assessorá-los aí há muitos anos. Luan, sou grande fã do trabalho que ele faz, muito Que não para de sério. crescer, né? Eu não sou fã para de incondicional do crescer. Luan desde quando ele era sacoleiro. Pois ó, é, né? pois é, a história dele é incrível, né? É. E o Luan é um exemplo de empreendedor que virou empresário, muito consciente, né? De quem ele coloca dentro da rede dele e como ele faz essa rede crescer de uma maneira sustentável. Mas respondendo a sua pergunta, é muito importante fazer sim essa análise prévia. Existem as tendências de mercado, essas bolhas de modelo de negócio e tudo mais, e a gente tem que olhar. Isso é mais passageiro ou não? Então, existe uma avaliação até do plano de negócio financeiro. Qual a rentabilidade desse negócio? Lógico, gente, estimada, simulada, porque, que nem eu disse, depende da sua gestão, da sua capacidade de fazer aquilo acontecer no dia a dia, na ponta. Mas eu preciso estudar antes aquela segmentação. Então, é importante também um autoconhecimento. E aí, o que eu falo nos meus cursos também da BF é o seguinte: gostar do produto de uma franquia não quer dizer que você vai se dar bem naquele modelo de negócio. Você precisa entender mais do que o produto, você precisa entender sobre a gestão, o que envolve aquela gestão daquela franquia. Então, por exemplo, se eu tenho uma franquia de alimentação, eu vou saber que eu vou ficar ali em algum momento envolvido com a operação daquela cozinha. Faz sentido eu estar na operação daquela cozinha? Pode ser que eu tenha que trabalhar num período noturno ou acompanhar essa loja num período noturno. Hoje, na minha rotina familiar, eu consigo ter essa disponibilidade para o período noturno? Não, então vamos entender o modelo de negócio que opera num horário comercial. Sim. Então, é muito mais sobre entender a operação daquele negócio do que realmente só o produto. Né? Então, eu já vi muitos casos de investidores em franquia que amavam aquele produto ou aquela marca, mas quando foi entender o que havia por trás na operação, não se identificou. Né? Então, tem sim que estudar, busquem consultores que são da área para ajudar vocês a tomarem essa decisão. Né? E é o que eu sempre digo. Existe uma moeda hoje, existe um ativo valioso, que para mim hoje é o mais valioso no mercado, que é a confiança. Então, as boas marcas, as boas redes, elas não falam por tamanho, elas falam por confiança. Conversem com outros franqueados, conversem com outros investidores. É óbvio que não vão ser todos que vão ter sucesso. Isso seria impossível, né? Seria colocar todo mundo numa mesma experiência, numa mesma caixa, o que não acontece. Mas existe confiança, existiu sinceramente uma troca, uma expectativa alinhada de cada um fazer o seu papel e entregar o melhor para aquilo acontecer. Pô, isso é valioso, é super valioso. Ó, mesmo que você não fale o nome da empresa, né? Até por, né, todo mundo já sabe, mas assim, existe alguma empresa, alguma rede que você acompanhou, né, desde o início aí, e que te marcou muito pela transformação e o crescimento dessa empresa, que você falou, pô, essa aqui foi uma coisa, não que seja assim surpreendente, mas que chegou num número que você falou, rapaz... Com certeza, assim, inclusive quando a gente fala de parceiras franqueadoras, né, a gente tem um plano, vamos chamar assim, um projeto hoje no Dart Valley, que a gente vai, inclusive, se remunerando conforme o crescimento daquela rede, até por uma questão de número de demandas e necessidade que aquele negócio vai demandando, né? E assim, eu posso dizer que tive várias redes, em especial uma no segmento de beleza e bem-estar, que assim, começou com a gente com, sei lá, 5 operações, e hoje tem mais de 200 e poucas operações, e foi impressionante a curva de aprendizado, de erros e acertos, e o que eles mantêm hoje no mercado. Então, assim, eu tenho o prazer de dizer que sim, acompanhei diversos amadurecimentos de franqueadoras, e é o que eu mais gosto, sinceramente. É diferente os desafios, né? De quando você assessora e acompanha um negócio mais maduro, que tem um nível corporativo mais avançado, as demandas, as necessidades estratégicas são diferentes e tudo bem, é interessante também. Mas você vê o pequeno fazendo essa curva, aprendendo do básico, né? Ali é muito legal, assim, é muito legal. Eu fico imaginando quando você estava falando sobre uma marca que todo mundo ama aqui na cidade, o Chiquinho. E aí a gente conhece a história e tal, pô, é sensacional, é incrível, né? E aí você vê mais de 1.000, vamos dizer assim, todo mundo... Aí você fala assim, caramba, olha onde tá chegando isso, né?
uma receita, uma experiência, uma coisa que começou e abriu o segundo e tal, a família perto, e hoje você vê que o negócio expandiu de um tamanho e que, assim, vai ter muito mais, né? A gente sabe disso pelo trabalho e por tudo que vem fazendo. É, hoje, quando você senta na sua mesa, que você vê todas as empresas das quais você é sócia ou aquelas que já estão entrando e que a Darth Bali dá toda essa assessoria, e você vê também números não tão expressivos, mas que tinha uma loja, hoje são 10, são 40, são 30, e saber que todas essas passaram pelas suas mãos, pela sua orientação, todo mundo fez certinho e vê o crescimento. Como que você se sente, assim? Nossa, às vezes nem eu acredito, pra ser sincera. É verdade. É muito legal. E o ano passado, falando de esquinho, né? A gente teve aí, depois de alguns anos, uma convenção nacional. E assim, foi muito emocionante ver mais de 1.000 pessoas reunidas e histórias de tanta gente. E você sabe que a gente fica no dia a dia ali, é operação e loucura e tal. E quando você se depara com aquilo, você fala, caraca, que impressionante, sabe? Que é Deus, assim. Tem muito esforço, muito trabalho de muitas pessoas envolvidas. Tem muita cultura, tem muito valores envolvidos. Mas, assim, em primeiro lugar, tem Deus, porque realmente é muito gratificante. Não só na Chiquinho, mas em todos esses negócios que tem uma prosperidade. É realmente isso que eu acredito, né? E realmente foi um marco essa convenção, porque você fala, caramba, é muito grande, é um impacto em muitas famílias. E aí, se você multiplica... Isso é o mais bonito do franchise, né? É sempre uma multiplicação. E aí, o que a gente tem que tomar cuidado é que só multiplicação e não estruturação, né? Aquele crescimento desenfreado, sem estruturação. Mas quando o franchise é muito lindo, porque ele sempre tem um fator de multiplicação. Dá bênção em inúmeras famílias, em inúmeras pessoas. E aí, quando você vai para os colaboradores, isso só exponencia, né? Então, hoje, salvo engano, eu acho que eu vou chutar um número errado, mas salvo engano, eu acho que são mais de 18.000 colaboradores na rede como um todo. Cara, 18.000 famílias impactadas positivamente. Então, é muito lindo você associar a capacidade do empreendedorismo de gerar renda, de gerar emprego e você trazer o exponencial que é o franchise para isso. E, ao mesmo tempo que é muito lindo, pesa muito a responsabilidade. Né? Pesa muito a responsabilidade. E falando sobre como eu me sinto muito agraciada por ter essa possibilidade de olhar essas marcas, tanto as que eu sou sócia, como as que eu assessoro, ou meu time assessora, e eu fico muito agraciada. A gente não acerta sempre, Claro. né? Somos todos humanos, mas o importante é qual é o nosso objetivo com isso? Qual é o nosso propósito? Realmente eu estou sendo fiel ao meu propósito de impactar essas vidas de forma positiva através do negócio? Então, Deus vai estar sempre na frente. Eu me sinto muito privilegiada, sinceramente. Amém. Por falar em Chiquinho ainda, não tem como eu não te fazer essa pergunta, que vocês passaram recentemente por uma transformação, rebranding da marca. Foi. E aí eu fico imaginando, né? O ano passado foi tumultuado. Então, eu fico imaginando, 1.000 franquias, o Brasil inteiro, todo mundo se reestruturando e tal. A princípio, choca, porque você vê as cores, a mudança. É uma coisa até um pouco mais simples, né? Mas que hoje parece que essa... Sempre foi assim. Não é? É muito estranho, né? Muito legal, né? Nossa, foi super, assim, impactante. Nem a gente esperava, sinceramente. Nem a gente, nem o time de marketing, que é 100% interno, hoje exclusivo. Então, a gente tem uma agência do grupo que é exclusiva do Chiquinho, que é coordenada aí pela Rízia, que faz um trabalho excelente junto com o seu time. E acho que ninguém esperava o impacto, assim, a viralização e tudo mais que teve. Lógico, num primeiro momento, um desconforto. Mas, assim, foi muito legal, porque a gente viu, num contexto geral, a rede apoiando muito a franqueadora e a marca, sabe? Lógico, sempre tem os que criticam e tudo mais, mas num contexto coletivo, houve muito mais apoio do que reprovação. Então, isso vem muito também da natureza do franchise. Estamos todo mundo junto, todo mundo na mesma marca, a gente tem que segurar a onda, né? E, assim, foi isso que você falou, né? Num primeiro momento, choque. Inclusive, eu tive depoimento de pessoas próximas, assim, de, meu filho chegou e ele chorou porque ele viu a marca que não era Chiquinho mais. E você fala, a criança chorou. Meu Deus do céu, o que a gente está fazendo, né? E aí, depois que aquilo
né, assentou e tudo mais, que deu uma repercussão muito grande, a gente falou, meu Deus, parece que sempre foi assim. Parece que nasceu e encaixou como uma luva. E lógico, no primeiro momento até o time interno ficou bem abalado, bem preocupado, mas depois a gente foi até reconhecido com o Galo de Ouro, que é uma premiação específica da área de marketing, bem relevante, como o melhor rebrand do ano. Então, assim, faz parte do business, do show. Como foi tomar essa decisão, né? Porque, tanto de franqueados e uma marca histórica, né? Que já deve ter passado por algumas mudancinhas, mas coisa pequena. E agora realmente mudar tudo. Mas você passa ali na Andaló, é muito bonito. Né? Não é? Muito Foi bonito. incrível mesmo. A gente já precisava, né? Inclusive, o meu marido que desenhou o logo do Chiquinho. Eu tenho muito orgulho de contar isso. Ele também, obviamente, com caixa de lápis de cor numa mesa de plástico. Ali numa tarde, vendendo casquinha no calçadão, desenhou a logo do Chiquinho. E ele foi o maior apoiador do rebranding, né? Que poderia ter alguns ciúmes, algum ego relacionado a isso, não, ele foi o maior apoiador. E as pessoas iam perguntar, mas e aí, né? Ele falou, não, cara, precisava mesmo. E a gente precisava fazer essa atualização, né? A gente precisava, até por uma questão de layout de loja, junto com o rebrand veio uma experiência melhor no ponto de venda, cores mais quentes, cores que remetem ao produto. Então, você vai ver lá uma cor de caramelo, você vai ver uma cor de chocolate, você vai ver cores que faz mais sentido para a experiência do cliente. Então, era super necessário, a gente já estava adiando essa tomada de decisão e hoje eu vejo que veio muito no momento certo. E vou falar um negócio pra você, de todos os sabores, o Chocomenta pra mim é o mais top, é o que eu mais gosto. Todo mundo tem um predileto. O meu irmão, ele chama de TT da vovó, ele fala que é o milkshake de Nutella, de aveia com banana com farinha láctea. Banana com farinha láctea, ele falou, parece o TT da vovó. Ô Thaís, o Renato mandou aqui, Renato Borges, mandando aqui pra gente, boa noite, tudo bem com vocês? Thaís, se um jovem empreendedor chegasse até você hoje dizendo quero construir uma rede de sucesso no Brasil, qual seria o primeiro conselho estratégico que você daria? Nossa, meu Deus, difícil, hein, Renato? Olha o tamanho da pergunta. Caramba, eu já recebi muitas perguntas, mas essa é super difícil. Olha, o primeiro conselho é mão na massa, executar, tem um sonho maravilhoso, mas na verdade, a primeira pergunta que eu falo, até eu acho que faz mais sentido essa linha que eu vou trazer agora. Eu dei uma palestra semana passada para 300 franqueados de um parceiro nosso lá em Barretos, e eu estava falando sobre o crescimento como empresário. E eu falei, olha, hoje, no cenário que a gente tem, existe uma pergunta que vem antes de todas as perguntas, que é o quem. Quem vem antes de como e onde. Sim. Quem é? Quem eu vou trazer para esse negócio? Quem vai estar junto comigo? Porque não é só o como, é quem. Não adianta. Quem vai desempenhar esse papel? Quem vai colocar a mão na massa? E eu acho que isso tem muito a ver com a execução. Então, eu acho que a orientação seria, olha, primeiro, você tem um sonho muito ótimo, mas quem? Quem vai fazer isso acontecer junto com você? E se depende só de você, saiba que você tem muito trabalho pela frente e normalmente nunca depende só de uma pessoa. Sim. Então, assim, olhe para o seu lado e veja quem faz sentido estar junto com você, que esteja focado num primeiro momento em execução. Execução. Se ideia valesse alguma coisa, vendia de balde aí no mercado e não é esse cenário. É sempre quem e mão na massa. E as coisas vão acontecer, né? Provavelmente vai ter os percalços, vai dar uma desanimada, mas não desistir. Antes da gente partir para a última parte aqui, falar da PrimeLED.painéis, que está junto com a gente por aqui também. Vai ter um evento agora no dia 27, que vai ser muito bacana. A gente vai estar falando nas nossas redes sociais. Tem painéis de LED espalhados por toda Rio Preto. Já deve ter visto o No Ar por lá. Se você quiser, são pacotes a partir de R$12, planos a partir de R$12 por dia, onde você vai ter aí a sua marca exposta nas melhores localizações de Rio Preto. PrimeLED.painéis. O Mercadão Agropet, você sabe que com preço bom ninguém compete, né? O Mercadão Agropet são 7 lojas. Tem no Shopping
Shopping Cidade Norte, tem também aqui em Rio Preto, tem em Ibirá, tem também Mercadão Agropet, você vai encontrar em Badibacite e em Cedral. Lá você encontra tudo que você precisa no varejo e também, é claro, no atacado, para o seu cãozinho, para o seu gatinho e também, é claro, para você, banho e tosa, um monte de coisa bacana para você com economia de verdade no Mercadão Agropet. Agradecer a Líder FM 98.3, estamos por lá de segunda a sexta, das 17 às 20 horas, e aquele abraço especial para o nosso querido Rogério Simão, arte finalista, nosso grande parceiro aqui também. A gente está vivendo esse mundo corporativo, onde a gente está percebendo a liderança, e muitas delas, as mulheres como você. E a gente percebe que a mulher, além de ter a mesma competência que o homem, de ter a mesma força que o homem, vocês têm uma sensibilidade maior e um jeito melhor de conduzir algumas situações. Não que vocês sejam Não todas. mansinhas, brava também, né? Mas como que você vê esse crescimento, né? Quando você estava realmente assim, quando começou, a gente viu que era um boom que existia. Hoje são muitas empresas da quais você é sócia, muitas empresas que chegam até o seu escritório com vários cases de sucesso e que passam pelas suas mãos. E a gente vê um crescimento de liderança da mulher. Como que você vê essa fase, esse momento que a gente está passando, que eu acho que não é só um momento, eu acho que é uma coisa que veio, e principalmente assim, o jeito, né, que as mulheres têm de conduzir tudo, seja nessa parte que eu falei mais sensível, mas com um olhar diferente. Sim. Olha, vou falar do Dart Bali, né? O Dart Bali Faria, na sua composição inicial, e até hoje tem um percentual muito alto de mulheres na liderança. E aí, as pessoas podem até olhar e falar, poxa, mas isso deve ser proposital, ou deve ter uma preferência, até por causa da Thaís, e da Francine, das sócias de capital e tudo mais, e na verdade não. Nesses 10 anos de experiência, as oportunidades foram dadas tanto para homens quanto para mulheres, e impressionantemente as mulheres tiveram destaque em liderança. E eu acho que, quando a gente fala de liderança, automaticamente, obrigatoriamente, a gente fala da capacidade de gerir pessoas. Não tem como a gente desassociar liderança de gestão de pessoas. Sim. E eu acho que sim, eu acho que a mulher ela tem esse viés, talvez uma habilidade inata, que a destoa, que é talvez essa sensibilidade ou talvez uma capacidade maior de empatia. Eu digo que, principalmente a mulher que é mãe, e aí eu aqui não quero trazer uma inferioridade sim. entre as mulheres, longe disso, mas eu falo pela minha experiência própria, né? Como mãe de 2 meninas hoje, eu acredito que o meu nível de capacidade de empatia, de conexão com o outro é maior do que quando eu não tinha filhos. E talvez isso seja algo biológico ou natural, alguma habilidade intuitiva que a gente desenvolva. Então, sim, eu vejo que a mulher tem algumas vantagens, talvez até biológicas aí, para exercer a liderança de uma maneira não sensível, mas de uma maneira talvez mais empática, de talvez uma maneira mais assertiva do que o homem, Sim. tá? E assim, lógico, eu vejo com bons olhos. Porém, hoje, o que me preocupa, na verdade, nesse cenário do mercado corporativo e da atuação das mulheres é a sobrecarga, né? Que é muito falada em todos os lugares. E eu sempre alerto que você escolher o mundo corporativo ou ser uma mulher que está envolvida no ambiente de negócio, que realmente dedica a sua vida ali, ela envolve renúncias significativas, envolve uma tomada de decisão significativa. Então, me incomoda bastante a romantização dessa tomada de decisão, né? Hoje eu falo muito sobre isso. É preciso entender que existem, sim, prioridades e existem, sim, renúncias importantes. Hoje você ser mãe exclusivamente, gerir uma casa já é algo que demanda muita energia, muito propósito e enfim, uma capacidade grande também. E você associar isso mais a gerir negócios ou empreender é algo talvez até extraordinário, né? No sentido de extraordinário. Então, as mulheres precisam ter uma tomada de decisão assertiva em relação a isso para não se frustrarem, para não se cobrarem em excesso. Eu sempre digo que, uma vez num podcast, acho que me perguntaram como que eu conseguia conciliar tudo isso, e filhos, e casa e tudo mais. Eu falei, não consigo.
Então, não existe. Eu não consigo. Eu estou sempre tentando, né? Eu estou sempre fazendo o que é possível fazer. E eu espero verdadeiramente que as minhas filhas, talvez ou me perdoem, ou me admirem, enfim, mas que elas entendam que eu estava sempre tentando fazer o meu melhor. Não existe um equilíbrio que talvez a rede social venda. Não, existe. Sempre vai existir prioridades naquele momento, então às vezes vai ser o filho, às vezes vai ser o negócio, e a gente vai estar sempre tentando fazer. E sim, existe uma sobrecarga, e sim, existe algo que é extraordinário. E antes de você tomar essa decisão, saiba que você vai precisar fazer renúncias e que tá tudo bem e que você vai fazer o seu melhor dentro da sua possibilidade. E que tudo tem um como e um porquê, né? Por Exatamente. que tá fazendo tudo isso? Por que tá abrindo mão agora e tal, para que lá na frente as coisas aconteçam. Eu tenho certeza que elas têm muito orgulho de você. Eu Tem espero. como não Não, ter, né? não é uma certeza, mas eu espero. Thaís, o varejo e o franchise, hoje em dia, a gente está em constante transformação, né? Uhum. Você olhando tudo que está acontecendo hoje, lá na frente, como que você enxerga esse futuro não tão distante? Nossa, olha, é super desafiador o varejo e o franchise, assim. O franchise, o varejo está dentro do franchise, Sim. né? Porque normalmente, É. 100% das operações de franchise são em algum cenário do varejo. Mesmo que seja um serviço, ela vai estar envolvendo o cliente final ali. E o que a gente tem visto no Brasil é margens cada vez mais apertadas, o desafio da questão da inflação. Agora a gente vai passar por uma transição, começamos já uma transição de reforma tributária que vai exigir uma precificação de produtos e serviços que é bem relevante. A gente está vendo uma falta de mão de obra generalizada. E aí, antigamente, a gente falava sempre de alguns polos no Brasil, mas, na verdade, agora a gente está num cenário global. Sim. Talvez que isso envolva uma questão geracional da mão de obra. Cara, é super desafiador. Se eu fosse ficar aqui, eu ficaria 2 horas falando só dos desafios que o varejo enfrenta. Porém, o que eu vejo? Eu vejo muito esse cenário como uma peneira, né? E essa peneira, necessariamente esse empresário ele vai precisar se estruturar, senão ele vai ser peneirado, né? Então ele precisa ter uma visão de longo prazo, ele precisa entender que ele precisa reinvestir no negócio, ele precisa entender que ele precisa de estrutura, porque é desafiador demais. Então a gente não vive o cenário de 20, 30 anos atrás, que a gente fazia dinheiro fácil. Sim. Hoje a gente não faz mais dinheiro fácil. Então, assim, se eu não tiver essa visão de longo prazo, e eu não estou falando de você ter uma empresa para o seu filho, para o seu bisneto, não, estou falando de você ter uma empresa que ela se torne perene na sua mão, na mão de alguém. Sim. Por quê? Porque o negócio é bom. Precisa se estruturar, precisa investir, precisa se estruturar, precisa olhar com uma visão de longo prazo. E o varejo é o varejo, né? O Brasil, ele é movido pelo varejo. Lógico, a gente tem o agro, importantíssimo, mas assim, quando a gente fala do que a gente produz, do que a gente comercializa dentro do Brasil, a maior parte é varejo. Do resto, agro, todos os commodities ficam para fora, não ficam para nós. Então, a gente tem uma representatividade muito grande em geração de renda e principalmente em geração de emprego. E principalmente quando a gente fala de primeiro emprego. Então, assim, o varejo nunca vai acabar. Mas o desafio está cada vez mais acentuado. Se a gente não profissionalizar e se o empresário não tiver essa conscientização de estrutura, a gente vai cada vez mais peneirar essas empresas, essas pequenas, essas médias empresas hoje no mercado. Qual foi a maior lição que esse mundo que você está há tanto tempo te ensinou, né? E que você gostaria de ter aprendido bem antes para não ter, talvez, errado ou feito alguma coisa nesse sentido? Nossa, muitas lições. Eu sempre falo que eu aprendo todos os dias com os meus parceiros, com os meus sócios. Cara, é muito bacana e eu acho que eu não conseguiria não escolher ter uma vida como empresária, porque todos os dias eu aprendo alguma coisa nova, é impressionante. Olha, talvez, assim, o que eu aprendi que eu poderia ter evitado alguns erros, assim, talvez no começo da minha carreira, é que a gente precisa de bons parceiros, de relacionamento, de que negócios são feitos de pessoas e no final do dia tudo se resume a pessoas. Talvez eu tenha, em algum momento no começo da minha carreira, negligenciado o fator humano ali. E talvez se eu tivesse uma orientação prévia, eu teria enxergado isso melhor. Não consigo te dar um exemplo, mas eu acredito que o que
eu fui ensinada, o que eu aprendi muito é que negócio são feitos de pessoas, e no final do dia a gente está falando de pessoas e de uma moeda, de um ativo valioso que é a confiança. Thaís, só tenho que te agradecer, parabenizar aí pelo seu trabalho, por essa carreira, essa trajetória brilhante que você tem. Obrigado por você hoje recebendo uma pessoa do seu tamanho aqui no nosso humilde podcast. Para mim Imagina. representa muito. Gostaria que todas as mulheres que estão nos assistindo e que vão estar assistindo depois, maratonando esse episódio, pudesse receber um abraço especial hoje em seu nome, em sua homenagem, porque a gente quis hoje ver isso, mostrar isso. Que uma mulher com toda a sua trajetória, hoje tendo o espaço que você tem e principalmente, né, ajudando tantas pessoas, porque a gente sabe o tanto de empresário que infelizmente tantas empresas já passaram pela sua mão que talvez já estava no fundo do poço e vocês conseguiram estruturar, ajudar, orientar e salvar. E não estamos falando só de empresas, empresárias, são famílias envolvidas, é muita coisa, é uma rede grande, Com né? certeza. Então, assim, muito obrigado mesmo, que Deus possa continuar aí pavimentando essa estrada da sua vida com muita saúde, principalmente, sabedoria para você, sua família, todos os seus negócios. E a gente está por aqui, sempre aberto. Eu acho que vai ter que fazer uma parte 2, porque tinha um monte de pergunta aqui para a gente poder fazer. Agradecer a audiência qualificada hoje, que a galera mandou muita coisa bacana. Na Muito. caixinha, a hora que eu acordei, que eu vi lá umas 15, falei, cara, fazia tempo que não tinha um monte de mensagem assim. Então mostra o tanto que o quanto, né, as pessoas gostam de você, admiram o seu trabalho e que se espelham em você também, né? Então eu queria que você deixasse um recadinho aí para quem ainda não conhece, como que faz para poder entrar em contato, ter a sua empresa, né, hoje assessorando outras e principalmente conhecendo um pouquinho desse trabalho fantástico que você tem. Nossa, obrigada. Primeiro, Hamilton, eu quero te agradecer pelo convite. Eu também recebi vários feedbacks. Poxa, é muito legal esse podcast, tem muita legal. audiência, que legal que você vai estar lá. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Parabéns pelo trabalho que você Obrigado. faz. Frente aos empresários locais, eu fiquei impressionada com a quantidade de marcas, de bons parceiros que você tem aqui. Obrigado. Continue fomentando esse trabalho extremamente positivo e necessário para Rio Preto e região. Eu quero agradecer a audiência. Obrigada a quem conseguiu estar aqui com a gente. Quem não conseguiu, assista. É sempre um prazer compartilhar ideias, ainda mais com pessoas como você. E eu estou à disposição, gente. Dentro da medida do possível, eu gosto muito de conhecer novas pessoas, empresários. É muito mais fácil de me achar lá no Dart Bali Faria, que fica ali na JK. Sigam nossas redes sociais, Dart Bali Faria Grupo. Eu acredito que o meu WhatsApp está no meu Instagram, viu? Quem quiser realmente falar comigo, só tem um pouquinho de paciência. Sim. Eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. Vai ser um prazer recebê-los aí lá junto para tomar um café e falar de negócio e fomentar bons negócios e boas marcas. Então, se eu pudesse deixar um recado aqui sim, reestruturem a operação de vocês, a marca de vocês, a empresa de vocês, porque vocês são extremamente essenciais para a geração de renda, para a geração de riqueza hoje no país e contem sim com bons parceiros. Muito bem. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Nossa, nenhuma. Inclusive, sua audiência é muito qualificada. Mandar um abraço para todo mundo que acompanhou. Gente, obrigado de coração. Não esqueça depois, siga também aí a Dart Bali, entendeu? Vai lá, já passou aqui, André? Já está aqui na tela, ó, @dartbalifaria.grupo. Vai lá no Instagram para você conhecer e saber das novidades. Próxima segunda-feira estamos de volta às 9 da noite ao vivo com mais um episódio aqui diretamente da nossa querida Filmix. Valeu, gente. Uma abençoada e produtiva semana para todo mundo. Mais uma vez, obrigado, Thaís. Deus abençoe. Amém, Até a querido. próxima, Obrigada. gente. Tchau, tchau. Tchau.